Convido você para abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versos 16 a 21. Romanos, capítulo 4, versos 16 a 21. Seja bem-vindo. Está escrito: esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi ou lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu queria pensar um pouco com vocês sobre o tema: tenha paciência, Deus está no controle. Tenha paciência, Deus está no controle. O livro de Provérbios diz que a paciência ou a esperança que se adia adoece o coração. Talvez uma das maiores dificuldades que você tem, e eu estou certo de que eu também, é com o problema da falta de paciência. Algumas coisas me deixam um pouco estressado. Uma fila enorme que parece que não anda, a hora está chegando, você tem outro compromisso, a coisa não acontece. Você tem um compromisso, o trânsito para, e você percebe: não vou chegar. Essas coisas deixam a gente estressados. Mas a paciência é um fruto do Espírito. E nós estamos vivendo uma geração de paciência curta, de nervos à flor da pele, de estresse total quase. O cantor popular traduz assim: bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós estamos vivendo hoje, nesse século 21, a época do imediatismo. Poucos de nós, no corre-corre da vida, a não ser num dia de feriado, ou uma noite que você sai para jantar, você quer ir num fast food, porque você não tem paciência de esperar, pedir, preparar a comida, o prato chegar e você então tomar uma refeição. É assim que nós vivemos hoje. Hoje eu quero tratar desse assunto com você numa perspectiva bíblica, porque tem muitas pessoas que se desesperam mesmo antes de esperar. Deixa eu lhe dar um exemplo de um relato que li, que machucou muito meu coração. Um médico cujo filho único tinha uma doença incurável. Depois de muito sofrimento do filho, aquele médico resolveu aplicar eutanásia no seu filho. Quando ele estava voltando do cemitério, depois de sepultar o filho, ele recebe um telegrama de um médico amigo. E esse telegrama dizia assim: acabamos de descobrir com sucesso o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Bom, era tarde demais. Ele se desesperou antes de esperar. Há outras pessoas que vivem o próprio desespero, sem esperança. Penso eu que aquele homem retratado por Jesus lá em João capítulo 5, no tanque de Betesda, há 38 anos, deitado numa maca, paralítico. Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não disse nem que sim, nem que não. Só dizia: não tem ninguém. Ou seja, minha esperança acabou. Eu não tenho mais nenhuma perspectiva de que minha vida seja mudada.
de que meu destino será alterado, de que eu um dia possa andar. Para mim, acabou o meu projeto de vida. Tem muita gente assim, já jogou a toalha, já não espera mais nada, já se capitulou. Há outros que esperam até mesmo com segurança, louvado seja Deus, não importa a circunstância. E eu me lembro, ao ler a biografia de Dwight Lyman Moody, que quando ele estava nos últimos momentos de vida, longe de estar desesperado, como estava Voltaire quando morreu, aquele grande cético e ateu, que disse que o cristianismo seria banido da Europa, Moody disse o seguinte: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. É alguém que não tem nenhum desespero, mas tem uma esperança segura. Mas o texto que nós acabamos de ler fala daquele que espera contra a esperança. Contra a esperança. Notem vocês que ele foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ele tem 75 anos. Até os 86 a promessa não tinha se cumprido. Arranja um bebê de proveta, mas não era o projeto de Deus. Uma barriga de aluguel, mas não era o projeto de Deus. E ele está com 99 anos e Deus diz agora eu vou mudar seu nome de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de muitas nações. Mas o seu corpo já estava amortecido. A sua mulher era estéril e já tinham passado as regras. E quando todas as possibilidades cessaram, ele ainda contra a esperança creu que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Entender que Deus está no controle, mesmo quando você perdeu o controle. Entender que Deus tudo pode, mesmo quando você nada pode. Entender que Deus realizará o que prometeu, ainda que as evidências pareçam o contrário, é o grande desafio da nossa vida. E eu queria, nesse momento aqui, examinar essa questão da esperança contra a esperança, de esperar contra a esperança, na vida desses três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vejamos em primeiro lugar, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus dos impossíveis, e este é Abraão. Notem comigo algumas coisas. Primeiro, ele começa a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Bom, com 75 anos de idade, você está pensando, e eu também, em dar uma retirada, não? Links na descrição desse vídeo. Repaginar a sua vida, falar, Senhor, eu já trabalhei, agora eu quero também dar uma parada um pouquinho. Ou talvez selecionar um pouco, isso aqui eu não vou fazer, vou me dedicar àquilo outro, aquilo que eu mais gosto, que me exige menos. Não é assim que a gente planeja a vida? Talvez uma casa na montanha, ou talvez uma casinha na beira do mar, ou talvez uma rede de balanço, ou talvez eu quero viajar um pouco, ou eu quero descansar um pouco. Com 75 anos você está pensando em pendurar as chuteiras. Mas na verdade, com 75 anos, Deus estava começando um novo e um grande e um inédito e um extraordinário projeto na vida deste homem. É muito importante isso. Então eu quero dizer para você que não há tempo, não há hora, não há idade para Deus chamar você. Para Deus começar um novo projeto na sua vida. De repente você é um Caleb que com 85 anos tem terra para conquistar. Tem horizontes para alcançar, tem sonhos para ver cumpridos, tem desafios a ser realizados. Pense comigo no que escreveu o profeta Joel, que ao ser derramado o Espírito Santo, os velhos sonharão. E é claro que quando está dizendo que sonharão, não está falando que comeu bastante e vai ter sonho de noite, não é isso não. Sonharão no sentido de que terão projetos, porque uma das marcas da velhice
é que quando a gente vai ficando com os cabelos brancos, a gente começa a vangloriar-se ou a ficar assim, muito encantado com as vitórias do passado. A gente começa a contar o passado. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você começa, mesmo na velhice, planejar, sonhar, esperar coisa grande para o futuro. É isso que o texto diz. Por exemplo, Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro da Inglaterra aos 70 anos e liderou a Inglaterra na sua maior crise na Segunda Guerra Mundial, evitando que aquele país naufragasse pela invasão dos inimigos. Então, não pense em se retirar da luta, não. Não pense em aposentadoria. Aliás, não tem aposentadoria no reino de Deus. Você se aposenta do trabalho, da sua profissão, no reino de Deus, não. Então tem projetos de Deus para a sua vida aí, porque Abraão começou com 75. Então vamos lá. Segundo ponto. Abraão é constituído pai de muitas nações sem ter um descendente. Isso me impressiona muito, porque Deus mandou sair da sua terra, do meio da sua parentela, e disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será pai de grandes multidões, de grandes nações. E ele chamava Abrão, grande pai. E alguém pergunta: você é um grande pai, mas quantos filhos você tem? Não tenho filho ainda não, mas eu sou um grande pai. Já pensou que coisa curiosa? Olha o bullying que ele ia sofrer. Aí com 99, Deus muda o nome dele, um nome mais audacioso. Acrescenta um A. Agora não é Abrão, agora é Abraão. E Abraão significa pai de grandes nações. Aí eu imagino o Abraão, já quase de bengala, andando. E aí você mudou o nome, foi no cartório, mudou o nome, mudei o nome. E aí para que não você mudou? Agora eu não sou mais grande pai, agora eu sou pai de uma grande multidão. E aí quantos filhos? Não, tem ainda não. E a sua mulher? Minha mulher é estéril. Vai dar, ela está com 90. Já também não tem regras mais não. Você já parou para pensar que ele creu contra a esperança? Tem hora que o fato de você crer pode fazer você alguém motivo de chacota, de piada. Parece que tem hora que crer é sinônimo de loucura. O que faz de você alguém especial, de crente não louco, é que você espera no Deus que não pode falhar. É que nenhuma das promessas de Deus cai por terra. É que promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Deus não é um homem para mentir. E ainda que pareçam loucas essas promessas, elas hão de se cumprir se foi Deus que falou. Se foi Deus que prometeu. E como Deus prometeu, Deus cumpriu na vida do Abraão. Agora notem vocês, em terceiro lugar, que Abraão tinha agora 100 anos quando Isaac nasceu. Diz a Bíblia que o corpo dele estava amortecido. E diz a Bíblia que Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Além do que ela era estéril. Portanto, o bom senso diria assim: bom, isso é impossível. A razão dizia assim: bom, isso não pode ser. Mas a fé diz: tudo é possível. Sabe quantos anos Abraão esperou para a promessa se cumprir? 25 anos. E eu já era um homem, não era um menino mais não, ele tinha 75 anos. Então eu pergunto a você: há quanto tempo você espera o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Você teria paciência para esperar 25 anos? Paciência para ver as coisas indo na contramão da lógica, do bom senso, da racionalidade, e ainda assim aguardar o cumprimento das promessas de Deus? Diz o texto: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Nós não vivemos pela razão, nós não vivemos pela emoção, nós não vivemos pelas evidências, nós vivemos pela fé. Quarto lugar,
Notem vocês que quando Isaac estava um rapaz, eu não sei com que idade Isaac estava, a Bíblia não menciona, mas não devia ser um menino, devia ser um adolescente pelo menos, capaz de pegar um fecho de lenha e carregá-lo nas costas. Então você não bota um fecho de lenha nas costas de uma criança, você bota um fecho de lenha nas costas de um adulto. E quando Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor, oferece o teu filho, a quem amas, Isaque, em holocausto, no monte que eu te mostrarei. Abraão bate continência, não espera nem o dia amanhecer. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele não contou para Sara, que se tivesse contado talvez ele não teria saído de casa com o menino. Você pode ir sozinho, com meu filho você vai não. Racha lenha de noite para ninguém perceber, chama 2 empregados, sai para uma viagem de 3 dias. Imagine você, o Isaac fazendo uma viagem, naquela época era uma viagem, todo feliz com seu pai, pulando de alegria, uma aventura nova, lugares novos, e o coração do pai lá dentro pulsando forte: eu estou indo sacrificar o meu filho. Imagina a primeira noite, arma uma tenda, o menino dormindo e o pai encosta bem nele: meu Deus, eu vou sacrificar o meu filho. Segundo dia, uma caminhada longa, para um pouquinho para descansar, e chega à tarde, arma uma tenda para dormir. Abraão olha para o menino, talvez dê um beijo no rosto dele: eu estou indo sacrificar o meu filho. O último dia, avistam de longe o Monte Moriá, e Abraão diz para os seus moços: vocês fiquem aqui, eu e o menino iremos lá, tendo nós adorado, voltaremos. Por que ele disse isso? Porque ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho. E o menino pergunta: papai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Este homem tem a paciência e a confiança de crer que Deus não iria frustrar a sua promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. E Deus te diz: não vai ser por meio de Ismael não, vai ser por meio de Isaque. Teremos nós essa coragem? Teremos nós essa fé? Creu e se fortaleceu? Agora notem vocês que Deus está nos dando aqui uma lição, que nós podemos esperar contra a esperança, se nós estamos crendo no Deus dos impossíveis. Eu não sei o que é uma causa difícil na sua vida, o impossível na sua vida, na sua família, com seus filhos, com seu casamento, com as coisas que você aguarda de Deus, mas eu estou dizendo para você que Deus pode o impossível dos homens. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Eu quero falar um pouquinho sobre Isaac agora. Primeira coisa que me impressiona em Isaac é que Isaac casou com 40 anos com Rebeca e esperou 20 anos no nascimento dos filhos. Diz a Bíblia que ela era estéril, sua mulher. Você já orou 20 anos por uma causa? Porque o texto é muito curto. Mas imagine você quantas noites Isaac lá deitado com a sua mulher, diz: Deus, o Senhor podia abrir o ventre dela, Senhor, o Senhor podia curar a minha mulher. Oh meu Deus, o Senhor podia fazer um milagre. E ele ora hoje, ele ora semana que vem, ele ora o mês que vem, ele ora o ano que vem, ele ora 1 ano, ele ora 5 anos, ele ora 10 anos, ele ora 15 anos, ele ora 19 anos, ele ora 20 anos. Você tem essa paciência? Você tem essa perseverança? Há quanto tempo você ora para Deus fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família? Links na descrição desse vídeo. Você tem perseverado em oração?
Mas pense comigo em outra cena. Isaac teve a paciência de resolver conflitos com os filisteus. Você se lembra disso? Isaac era um homem muito próspero, ele prosperou no deserto. A Bíblia diz que ele semeou no deserto e ele colheu a 100 por um, e isso produziu invejas, porque ele cavava um poço e dava água, aí vinham os filisteus por inveja, enterravam, jogava terra e parava de brotar água, ele ia para frente, cavava outro poço e os filisteus iam lá, enterravam os poços e parava de jorrar água, ele ia para frente, cavava outros poços e eles vinham, enterravam os poços, e ele não brigava. Ele ia para frente, cavando novos poços. Então, vou fazer uma pergunta. Você é daquele tipo de gente que não mexe com você, não? Não mexe com seus direitos, não? Você vira um leão, vira uma onça. Daquele tipo de gente que diz assim, é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Você tem a paciência de preferir sofrer o dano do que brigar? Abre mão de seus direitos, sabendo que Deus é quem está no controle da sua vida? De experimentar o que Provérbios diz, quando você tem essa capacidade de perdoar, Deus transforma seus inimigos em amigos. E os filisteus tiveram que voltar a este homem, Isaac, e reconhecer que ele era o abençoado de Deus, e resolveram fazer aliança com ele, porque perceberam que não adiantava brigar com esse homem, porque quanto mais brigavam com ele, mais adiante ele ia, mais bênção ele fluía da parte de Deus. Você tem essa paciência de abrir mão de direitos seus? Mas pense um pouquinho mais em Isaac comigo. Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Você se lembra que o Jacó saiu de casa brigado. Depois de trair o pai, depois de enganar o irmão, e depois do irmão, Esaú falou o seguinte, meu pai vai morrer logo, e não morreu logo coisa nenhuma, e eu vou matar meu irmão. E diz a Bíblia que o Isaac espera 20 anos para o Jacó voltar, porque passou 20 anos em Padã Arã. Eu pergunto a você, quanto tempo você espera para um filho seu voltar? Para alguém da sua família voltar? Para você ver alguém amado que um dia partiu e partiu com o coração pesado e você ficou com o coração pesado, há quanto tempo você espera que essa pessoa volte? Que a paz se restabeleça, que a harmonia da sua família se restabeleça, que aqueles membros da sua família que estão estressados um com o outro se reconciliem. Pois Isaac esperou 20 anos a reconciliação de seus filhos. Mas eu queria concluir pensando agora um pouquinho com você. Terceiro personagem, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. Quando Jacó saiu da casa de seus pais, Isaac e Rebeca, e vocês conhecem bem a cena, ele era o filho queridinho da mamãe. O Jacó vivia, numa linguagem bem brasileira, na barra da saia da mãe. Ele era o filho protegido da mãe, enquanto Esaú era o preferido do pai. E ele era mais caseiro. E ele era mais afeito às lides domésticas. Ele sabia cozinhar bem, fez um guisado certa feita que fez um sucesso. A ponto do irmão resolver comprar o guisado pelo direito à primogenitura. Vendeu para comprar esse guisado. E o nosso amigo Jacó tinha 71 anos quando saiu de casa. Bom, para quem morreu aos 147, com 71, é a mesma coisa de alguém que vive 80 anos e com 40 anos já está solteiro ainda. Isso dá úlcera em muita gente, dá gastrite em muita gente. Mas o Jacó, com 71 anos, é solteiro, na casa dos pais. Você tem paciência para isso?
de esperar tanto tempo? Bom, aí ele vai para a casa de Labão e ele trabalha 7 anos para conseguir casar-se com Raquel. E no dia das núpcias, o sogrão o engana e introduz na recâmara nupcial a Lia, mais velha, que não tinha tanta beleza física assim. E quando ele acorda apavorado e com muita raiva do sogro, o sogro diz: não, aqui na nossa terra é assim não. Não casa com a caçula, não se casar com a mais velha não. Primeiro a mais velha. Então você quer casar com ela, com a Raquel, você vai trabalhar mais 7 anos. Você já pensou o que é trabalhar 14 anos? Para se casar? E a Bíblia diz que aquilo foram com poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Agora, se você pensa que foi trabalhar no ar-condicionado, não foi não. Foi trabalhar atrás de ovelhas, debaixo do sol causticante, de uma região árida e seca. Você teria paciência de investir tantos anos pela pessoa que você ama? Pagar um preço tão alto? Agora pense comigo, que Jacó esperou nada menos do que 20 anos para se reconciliar com seu irmão Esaú. Meus irmãos, eu fico imaginando que cada dia que passava, aquilo passava na mente dele: meu Deus, como é que vai ser minha volta? Como é que vai ser minha volta? O meu irmão está com raiva de mim, meu irmão quer me matar. E lá naquela época não tinha carta, naquela época não tinha telefonema, naquela época não tinha contato. Ele não sabia como é que estava o coração do irmão dele. Tanto é que no momento do encontro, ele toma as devidas precauções para que seu irmão não mate a família dele. 20 anos para se reconciliar, 20 anos para retomar a vida familiar, 20 anos para experimentar a graça de Deus restauradora na sua família. Agora pense mais comigo. Jacó chorou 22 anos por José. José tinha 17 anos quando foi vendido para o Egito. José ficou 22 anos no Egito até mandar chamar sua família. Jacó espera dos 108 anos aos 130 anos, talvez chorando todo dia pelo filho. Pensa comigo em quanta paciência. Até que Deus, por sua graça, fez o seu filho reviver diante dos seus olhos. E eu hoje faço uma pergunta para você que está aqui: há quanto tempo você espera o renascimento dos seus filhos diante dos seus olhos? Links na descrição desse vídeo. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Para muitos a esperança já morreu. Mas se você crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó, você pode ter a esperança que não se desespera. Porque aquele em quem você espera é o Deus que vivifica os mortos. É o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Que pode o impossível. Então, faça como Abraão, espere em Deus. Mas ainda que contra a esperança, espere em Deus. Talvez hoje, aquilo que mais faz você chorar, vai ser o motivo da sua maior alegria amanhã. Talvez o filho, a filha que hoje mais traz angústia e dor ao seu coração, vai ser aquele ou aquela que vai trazer mais alegria à sua alma. Há duas coisas que Deus não pode falhar, irmãos. Primeiro, Deus não pode falhar quanto a si mesmo. Segundo, Deus não pode falhar com respeito às suas promessas.
Então espere em Deus. Eu queria que nesse momento você pudesse fechar seus olhos, curvar sua fronte e colocar sua vida diante de Deus. Você que está esperando um milagre acontecer na sua vida, na sua família, na sua casa. Você, esposa, ainda pode ver seu marido convertido ao Senhor. Você, pai, você, mãe, pode ainda ver seu filho e sua filha se render aos pés do Salvador. Você, rapaz, você, moça, ainda pode esperar um lar abençoado e um casamento feliz. Você que está desempregado pode ainda ver uma porta da providência de Deus se abrindo para você. Você, marido, você, esposa, que está com um casamento fragilizado, pode ver seu casamento ressuscitando das cinzas. Você que acha que o seu amor acabou, Deus pode acender essa chama de novo. Então eu clamo a você a conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que ressuscita os nossos sonhos, Deus que nos toma quando nós já estamos completamente falidos e realiza um grande milagre para que toda a glória seja dele. Hoje você pode agir como Abraão, que esperando contra a esperança, creu. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de sua mulher, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, porque tu és o mesmo Deus do passado, o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que opera maravilhas, o Deus que realiza milagres, o Deus que surpreende, o Deus para quem não há impossíveis, o Deus Todo-Poderoso que está aqui agora, nesta noite, assistindo-nos, cercando-nos com o seu cuidado. Bendito é o teu nome. Aquieta a nossa alma, abranda os temores do nosso coração e gera em nós, Deus, aquela fé inabalável, aquela confiança plena de esperar, ainda que contra a esperança. Assim oramos, e assim adoramos, e assim exaltamos o teu nome, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.